Bora ver, meu povo, esse é o segundo vídeo dessa semana. Estamos aqui narrando um momento em que Jesus ele está na Judéia, né, na verdade em Jerusalém, comemorando a Páscoa, o segundo ano do ministério de Jesus, o ano 27 depois de Cristo. E alguns eventos que ocorreram aqui só durante o sábado, nessa segunda Páscoa que Jesus participa. Primeiro a gente viu no último vídeo aí uma cura foi feita no sábado, né? O tanque de Betesda. Você vai seguir comigo aí a leitura de Mateus no capítulo 12. Logo no versículo 1, os discípulos colhendo espigas num sábado. Veja bem, isso é abril, tá? Abril. Espiga de quê? É trigo? Não, cevada. Colhi-se primeiro cevada. As ofertas que eram feitas no templo, desde a época do tabernáculo mesmo, essas ofertas eram feitas de um pão de cevada, tá bom, de cereal, como chama aqui a Bíblia. Então estava na época da colheita da cevada, isso é abril, tá bom, queridos? Mateus 12, versículo 1 vai dizer que naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal, isso era um sábado. Seus discípulos estavam com fome, começaram a colher espigas e para comê-las, né? Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Rapaz, o que esses caras estão fazendo aí? Estavam seguindo Jesus, eles queriam matar. Eles queriam matar. O último vídeo eu terminei dizendo que eles queriam matar por dois motivos. Jesus dizia que era filho de Deus, né? E o outro, Jesus quebrou a lei do sábado. E agora eles estão vendo aqui que os discípulos começaram a pegar espigas e comer. Então, no versículo 3 em diante, Jesus vai responder para eles, perguntando se eles nunca ouviram o que Davi fez quando estava fugindo de Saul, né? Estavam com fome ele e os companheiros. Ele entrou na casa de Deus, diz o versículo 4, junto com os seus companheiros. Ou seja, entrou no santo lugar. Por quê? Porque o pão da presença não podia ser tirado para fora. Os sacerdotes tinham que comer no santo lugar. E ele comeu os pães da presença no santo lugar, no local que não era permitido fazer isso, somente os sacerdotes podiam fazer isso. Versículo 5, outro questionamento que Jesus faz. Vocês ainda não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam o dia de sábado, contudo eles ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se os sacerdotes do templo podem trabalhar lá, recebendo oferta no sábado, e não tem punição para eles, Jesus está dizendo: eu sou maior do que o templo, e esses são os meus discípulos, eles estão ao meu serviço. Não os perturbe. Se vocês soubessem o que significa essa palavra, desejo misericórdia e não sacrifício, é a segunda ou terceira vez que Jesus está falando isso, né? Se vocês soubessem o que significa misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Agora vamos a Marcos capítulo 2, é a segunda narrativa, no versículo 23 ao 28. Diz que certo sábado Jesus estava passando pela lavoura de cereal. Versículo 24 diz que os fariseus perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Né? Aí no versículo 27, Jesus responde assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No versículo 28, assim pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E a terceira narrativa, que está em Lucas capítulo 6, do 1 ao 5, não tem nenhuma novidade, é a mesmíssima narrativa de de Mateus e Marcos. Tá bom, queridos? Vamos comigo aí para Mateus no capítulo 12, vamos voltar em Mateus 12, do versículo 9 ao 14, a cura de um homem da mão atrofiada ou ressequida, em outra tradução. Diz que Jesus dirigiu-se à sinagoga deles, né, na Judéia, provavelmente em Jerusalém, e tinha um homem lá com uma das mãos atrofiadas. A outra narrativa vai dizer que era a mão direita, tá? Aí, procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram logo: é permitido, mestre, curar no sábado? E Jesus respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha, e a ovelha cair num buraco no sábado, qual de vocês não irá pegá-la e tirá-la de lá do buraco? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto,
é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu e ela foi restaurada e ela ficou boa como a outra mão. Verso 14 diz que os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. É a segunda vez que eles estão tentando. Peraí, tem que ter um jeito de matar esse cara. Terceira coisa, né, que Jesus fez aí no sábado. A segunda narrativa está em Marcos 3, do versículo 1 ao 6. Não tem muito detalhe diferente, mas no versículo 3 diz, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. É um detalhe que Mateus não falou. Levante-se e venha para o meio. Então aí todos ficaram olhando aquele homem, né? E Jesus lhes perguntou aos fariseus, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Versículo 5 diz, irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta, Jesus olhou irado. Sabe aquele olhar de ira? O ódio, meu pai. Por que essa gente está querendo me matar? Eu estou dando vida para o cara só porque é sábado. Não, a sábado você não pode dar vida, você não pode curar, você não pode fazer o bem sábado. Você tem que morrer por isso. Versículo 5. Irado, essa é a versão NVI. Jesus olhou aos que estavam em sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. E aí Jesus disse ao homem, estenda a mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada. E aí os fariseus saíram, começaram a conspirar com os herodianos. Presta bem atenção. 3 grupos. Fariseus, grupo de Paulo, né? Fariseus, saduceus, era a maior parte composto por sacerdotes. E os herodianos, eita, são os helenitas, negada. São os judeus que, ideologia grega. Eita, meu Deus. E os fariseus se juntaram logo com eles para tentar matá-los. Por quê? Porque para tentar matar Jesus, eles não iam precisar de apoio de sumo sacerdote. O sacerdote já tem que ter um dever de ser zeloso, como os fariseus, no tocante à guarda da lei. Mas eles precisam do apoio dos herodianos, porque Roma é quem está dominando aquela área ali, Jerusalém. Certo? E são os helenitas. E a terceira narrativa, meu povo, está em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Não tem nenhum detalhe, não. Só diz que, no versículo 7, que os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Mestres da lei são os escribas, né? Versículo 7, na parte B, ainda, diz que eles estavam observando atentamente Jesus para ver se iria curar, fazer alguma coisa no sábado. Né? E vamos seguir então aqui. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 12. Tá? Nesse momento aqui, Jesus está voltando da Judéia para Cafarnaum. Terminou a Páscoa. Ele já estava morando em Cafarnaum. Ele, Pedro e André, né, João e Tiago, todos moravam em Cafarnaum. Eram de Betsaida, mas moravam em Cafarnaum. Pronto. Mateus 12, verso 15, vai dizer que Jesus retirou-se daquele lugar e muitos o seguiram. E ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem que quem ele era. Certo? Isso aconteceu para cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías 42, do 1 ao 4. O que está escrito lá? Eis o meu servo a quem escolhi, meu amado em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que eleve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Isto aí, meu povo. A segunda narrativa você vai encontrar em Marcos capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Diz que Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Não é o Mar Morto, o Mar da Galileia. Fica a 154 quilômetros. Não é um estalo de dedo, você está em Jerusalém, depois você estala o dedo e cai lá perto do mar, em Cafarnaum. Não. De Nazaré, que é bem mais embaixo, para Jerusalém, dá 154 quilômetros.
no mínimo 180 quilômetros para Cafarnaum. No mínimo, bem mínimo, tá? 180 quilômetros. E eles foram a pé, esse caminho aí, essas rotas, né? Foi com seus discípulos, uma multidão que tinha vindo da Galiléia, disse, não, vou voltar com o mestre. E aí, versículo 8 diz, quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, Jerusalém, Idumeia, região do outro lado do Jordão, né, dos arredores ali, de Tiro e Sidom, que é a parte mais norte lá, tinham vindo tudo para Jerusalém, foram com ele, né, foram atrás dele. Ah, se tu está indo para Cafarnaum, é caminho, nós vamos contigo. E aí, por causa da multidão, versículo 9, ele disse aos discípulos que ele preparasse um pequeno barco, isso quando chegou lá em Cafarnaum. Porque, para que as pessoas não ficassem comprimindo ele. Ele tinha curado muita gente, e aí, sempre que curava, aparecia mais gente, então ficavam empurrando, queriam tocar nele. Versículo 11. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordem severa para que não dissessem quem ele era. Agora vamos para a escolha dos 12 apóstolos. Nós temos duas coisas aqui. Tem os discípulos, tem a multidão de discípulos, é incontável. São muitos discípulos, mas apóstolos são aqueles que são escolhidos pelo Senhor, tá bom? Bom, só lembrando aqui, você que é um crente no Senhor, tem o hábito de orar todo dia, de ler a palavra, interceda ao Senhor pelas pessoas que estão passando muito aperto, as famílias que estão em Pernambuco, né? É muita chuva para lá, e aqui tem chovido, faz muito tempo que eu não tinha visto um inverno tão vigoroso como este. Hoje já neblinou, ontem choveu, hoje já está começando a chuviscar novamente, mas é isso, a bênção é chuva. Quando é demais, às vezes, por falta de organização nossa, a gente não tem como receber como bênção, não? Às vezes dá problema. Bom, como eu ia dizendo, a escolha dos 12 apóstolos, Marcos 3, do 13 ao 19, é a primeira narrativa, tá bom? Isso é na Galileia. O fato de Jesus escolher os apóstolos aqui parece com o caso do Moisés, que tinha que atender a muita gente, ele se cansava e o povo se cansava também. Jesus queria escolher esses 12 para conferir a eles a autoridade para fazer a obra que Jesus estava fazendo, que era curar enfermos, expulsar demônios. Marcos 3, o versículo 13 ao 19, a escolha dos 12 apóstolos, nós vamos ver no próximo vídeo.